E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa.
E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa. E aí, irmão, de boa, o cara respondeu normalmente, de boa.
E aí, irmão, de boa, de boa. O cara respondeu normalmente, de boa, de boa. E aí, irmão, de boa, de boa. O cara respondeu normalmente, de boa, de boa. E aí, irmão, de boa, de boa. O cara respondeu normalmente, de boa, de boa. E aí, irmão, de boa, de boa. O cara respondeu normalmente, de boa, de boa. E aí, irmão, de boa, de boa. O cara respondeu normalmente, de boa, de boa.